Sejam muito bem-vindas! Mais uma live zen. Vou tentar ajustar isso aqui para ver se essa conexão melhora, meu povo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai fazer mais uma live zen aqui agora. Tô vendo que vocês estão aí chegando. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti. Eu sou mãe, né? Eu sou professora, educadora. Eu trabalho também, né, ou principalmente nesse momento, com inteligência emocional nesse contexto da educação, nesse contexto da maternidade especificamente. E tô aqui, gente, oferecendo um pouquinho do meu tempo, um pouquinho do que eu aprendi para poder tornar a sua maternidade também mais leve, para te ajudar a ser uma mãe menos. Eu tenho tido um pouquinho de problema com a minha conexão da internet, então peço, por favor, que vocês tenham um pouco de paciência. Estabilizada aqui. Eu espero que agora eu consiga dar uma estabilizada nessa internet. Coloquei no 3G. Vamos ver. Hoje a gente vai falar sobre tempo, né? O título dessa live, o convite para dessa live para a gente pensar nos 10 minutos de ouro da Mãe Mindful, tá? Eu vou falar para vocês quais são os 10 minutos nas 24 horas que todas as pessoas do planeta Terra têm, né? Só que a gente sabe que quando a gente se torna mãe, essas 24 horas elas ficam um pouquinho mais corridas, né, meu povo? Me conta aí se você é mãe e se você percebe isso também na sua vida. E aí eu quero te ajudar, né, a perceber como com 10 minutos dessas 24 horas, eu ia até fazer essa conta de quantos por cento, né? De 24 horas, que significam 10 minutos. Se alguém for bom de matemática, me conta aqui, porque eu realmente não é a minha praia. Mas eu queria fazer essa conta só pra gente dimensionar como que um tempo, né, muito curto, digamos assim, muito pouco tempo, se a gente pensar aí nesse montante de 24 horas, pode ser tão significativo pra gente, pras nossas vidas, né? E aí eu queria te perguntar, né, uma primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é: quanto tempo você tem para você mesma após a maternidade, né? Quanto tempo, na verdade, você tinha para você mesma antes da maternidade? Lembrando que a gente está falando da sua vida. Olá, Van Bertelli, seja muito bem-vinda, bom dia. A Van tá aqui me dando bom dia, gente. Quero dizer que sempre os comentários de vocês são muito bem-vindos, as dúvidas, né, as perguntas, os insights. Eu gosto muito de bater esse papo com vocês por aqui. A Van já tá me falando aqui, ó, quase nada. Mas e antes da maternidade? Quanto tempo você tinha para você mesma, né? E quando a gente fala de tempo para você mesma, eu tô colocando aqui um tempo que consciente e intencionalmente você faz algo por si mesmo, algo pelo seu bem-estar e pela sua saúde, né? Porque o autocuidado, ele é basicamente sobre isso, algo que a gente faz pelo nosso bem-estar e pela nossa saúde. Às vezes é só pelo bem-estar, às vezes é só pela saúde, às vezes é pelos dois ao mesmo tempo, né? Vamos supor que você gosta de tomar suco verde, você acha gostoso, aí você vai, toma suco verde de manhã pelo seu bem-estar, porque te dá prazer, mas também pela sua saúde, sabe? Outras coisas a gente vai fazer só pelo bem-estar ou só pela saúde. Às vezes o chocolate você come só pelo bem-estar, né? A Van tá falando aqui que era muito independente, que fazia muita coisa para si mesma em relação a tudo. E hoje ela quase não tem tempo para si mesma. E olha, Van, não se sinta sozinha. Essa também é a minha vida, viu? Eu também era uma mulher muito independente. Ainda sou uma mulher independente, né? Mas assim, nesse quesito de liberdade, sabe? Muito livre, muito aventureira, muito dona do meu nariz, da minha vida. Eu desistia das coisas que, né, não estavam sendo prazerosas pra mim, muitas vezes muito fácil, conscientemente, porque eu queria desistir. Né, enfim, viajava o mundo. Eu era essa pessoa. Hoje não dá mais pra ser assim, né? Eu fico catando momentos no meu dia pra eu conseguir tomar, por exemplo, um café, com essa intenção, com essa consciência de fazer aquilo por mim mesma, e não só para injetar uma dose de cafeína e ficar mais acordada. Vocês entendem que é diferente? Quem aqui percebe que é diferente você tomar um café com atenção plena, prestando atenção naquilo, né? Podendo realmente se conectar com aquilo como um momento seu, com você mesma, e você tomar um café para poder ter um shot ali de cafeína para poder dar conta. É diferente, não é? Então a gente vai falar sobre esses momentos muito
sutis, muito pequenos, que muitas vezes é o que nos resta, pelo menos nos primeiros anos da maternidade, né? Ó, eu, Maria Alvarenga, falando, estou me preparando para a maternidade. Atualmente tenho muito tempo para mim, é a história da minha gravidez também, Maria. Aproveita, né? Se mime muito e aprenda a não perder, ainda que você precise redimensionar esse tempo, mas quando sua criança nascer, aprenda a não deixar isso perder de vista, porque é muito fácil, né? A gente perder isso de vista. A Van falando a verdade, mas a gente nem consegue mais assimilar isso, né? A Suzita falando bem difícil, bem diferente de antes. Exatamente, é diferente mesmo, né? E ó, gente, só falar uma coisa pra vocês, no final dessa live, eu vou dar pra você uma degustação desses 10 minutos de ouro da Mãe Mindful, tá? A gente vai falar aqui sobre 10 minutos que mudam o seu dia e que, se feitos todos os dias, mudam a sua vida. Então, hoje eu quero te dar esse presente, eu quero te fazer experimentar isso no final dessa live. Então, fica comigo, já manda essa live aqui também, né? Tem aqui uma setinha no cantinho inferior aqui da tela. Então, já manda para pessoas, para outras mães que você acha que podem estar precisando ouvir essa palavra. E se inscrevam, né? Não sei se vocês já estão inscritas, me conta aqui quem já se inscreveu no evento 100% online e 100% gratuito Maternar Sem Estourar, né? Porque lá a gente vai se aprofundar ainda mais exatamente nesses assuntos que eu tenho tratado nessas lives que eu tenho feito quase todos os dias aqui no meu perfil. Então é importante você estar lá para você poder realmente entender qual é o caminho que você vai seguir, tá? A Prisci já tá, né, inscrita, muito bem. Prisci, que ainda não se inscreveu, por favor, acabando essa live, você vai lá no meu perfil, vai clicar no link que tá lá e vai se inscrever, tá bom? Agora, olha só, ainda pensando, né, nesse tempo, assim, se a gente pudesse definir, porque a gente tá falando aqui de 10 minutos, né, eu quero te trazer aqui uma sugestão de 10 minutos que podem virar o jogo do seu autocuidado. Se você pudesse definir em tempo, se pudesse dimensionar, né, assim, se fizesse uma conta rápida aí, quantos segundos, porque algumas vezes vai na ordem dos segundos, minutos ou horas por dia que você teria depois de ter se tornado mãe, para poder cuidar de você, da sua saúde mental e do seu bem-estar, né? Depois da maternidade atualmente, você já parou para pensar nisso? Quanto tempo da sua vida é dedicado a você mesma? Isso é uma conta, parece uma coisa boba, né, da gente pensar, mas assim, gente, a nossa relação com a gente, né, às vezes a gente deixa de se relacionar com nós mesmas pra gente poder estar inteira pros nossos filhos, só que a médio e longo prazo a gente tem visto, e a gente tem experienciado isso, né, muitas de nós, não é sustentável, não funciona, essa relação com a criança ela vai se deteriorizar exatamente por causa disso, né? E hoje, então, eu vou te contar esse segredo, né, desses 10 minutos, eu vou te contar exatamente o que significam esses 10 minutos da Mãe Mindful. Se você for lá na minha biografia, na hora que você for lá, para poder se inscrever no Maternar Sem Estourar, veja que eu falo o seguinte, que eu tô aqui para te ajudar a se tornar uma mãe menos reativa com 10 minutos por dia. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Pelo fato de que a nossa falta de tempo, né, ela é uma realidade, mas de que a gente precisa, no mínimo, criar espaço para termos 10 minutos para nós mesmas por dia, porque senão você tá morrendo em vida. Isso não existe, gente. Sabe? Assim, é algo... Na hora que a gente para pensar, que a gente verbaliza que, assim, eu não tenho 10 minutos para mim no meu dia... Não parece uma coisa surreal? Não parece uma coisa assim que não vai dar num lugar bom e já não está dando em coisa boa, né? A Van falando que é uma verdade, tá sentindo isso na pele. E não só você, Van, não se sinta sozinha, tá? Isso é uma realidade de muitas, muitas, muitas de nós, né? Acho que a Maria que falou aí que na gestação, né? Que ela tá na gestação, que ela tá tendo muito tempo pra si. Eu sempre conto essa história. Quando eu tava grávida, eu tinha uma média, gente, porque eu não tava muito ativa no meu trabalho, assim, eu tava mais de stand-by, dando poucas aulas. Eu tinha uma média de 3, 4 horas por dia sagrados, do meio pro final da tarde, para as minhas práticas de autocuidado, para as coisas que eu gosto de fazer, que é meditar, rezar,
né? Tomar um banho relaxante, fazer uma massagem no meu corpo inteiro, me dava esse carinho, sabe? Agora, é possível? Hoje em dia não é, né? Não é possível. O que é possível, então, da gente fazer por nós? Porque a gente vai ter que fazer alguma coisa por nós. A gente não vai se ficar abandonada às traças, não. Estarmos aqui agora, nesse momento, é fazermos alguma coisa por nós. E como que a gente vai desmembrar esse momento e levar ele para o nosso cotidiano, né? Como que isso aqui vai realmente poder transformar a nossa vida? Eu não quero que isso sejam só palavras, né? Eu não tô aqui só para falar alguma coisa para você, tô aqui para te ajudar a transformar a sua vida. É essa a minha missão, assim, é isso que move o meu coração, né? A Cleo falando aqui, ó, fato. Paty, bom dia. Eu mesmo sendo mãe de adolescente, fico sem tempo para me cuidar, na verdade eu fico sem vontade, exausta. É por aí, né? A gente vai realmente ficando sem vontade porque a gente tá muito cansada. Essa exaustão, ela faz isso. A Paty trouxe aqui uma perspectiva que é muito real, né? Então a gente fica mesmo afogada com as nossas inúmeras obrigações. A gente fica exausta, como a Paty falou, né? E assim, eu tô falando aqui do meu lugar, reconhecendo que isso é a minha realidade, mas falando de um lugar de uma pessoa que não é mãe solo e que mesmo que por pouco tempo, diariamente, eu tenho rede de apoio, né? Eu sempre penso nas mães solo e com pouca rede de apoio, com uma rede de apoio pouco estruturada, né? Como que isso vai para um outro nível. E aí, se a gente for se colocando, né? A verdade é que se a gente for se acostumando, como a Paty falou, ela já é mãe de adolescente, então imagina que é toda uma vida vivendo isso, né? Se a gente for se colocando em último lugar na nossa lista de prioridades, né? Isso não é só sobre tempo, não, tá? Eu quero que vocês me contem aqui, ó, tem uma grana sobrando. Você tem um dinheirinho aí sobrando, sei lá, um dinheiro para comprar qualquer coisinha. Você compra uma roupinha, uma blusinha para você ou pro seu filho? Eu vou falar por mim. Meu filho, gente, o menino anda super bem vestido, né? Ele tá... Mas eu não. É tudo pra ele, sabe? Assim, e aí eu penso muito sobre isso, né? Como que em que lugar que eu tô na minha lista de prioridades na minha própria vida? Isso acontece com vocês também? A Van falando, ó, voltei a meditar semana passada e minha relação com a minha filha teve uma mudança enorme. Foi aí que me toquei disso. E é mãe solo, né? Ai, que maravilha que você tá aqui, Van. Pois é, a gente vai falar, é por aí o nosso assunto de hoje, né? Ivan, a sua meditação, me fala aqui por alto, assim, quanto tempo mais ou menos que essa prática, tá? Conta aqui pra gente, porque vai ser legal, porque eu não vou estar falando sozinha sobre isso nessa live, né? Você também tá aqui como uma pessoa que é uma prova do que eu vou dizer. Bom, eu sei, gente, que de alguma forma esse negócio da gente se colocar em último lugar na nossa lista de prioridades, na nossa própria vida, a gente tem um ganho com isso. E uma coisa que eu quero te convidar é a sempre se perguntar, diante de um sofrimento que eu tô vivendo, diante de alguma coisa que não tá indo bem, diante de um desafio que eu tenho na minha vida, seja na maternidade, seja na minha vida de uma forma geral, qual é o ganho que eu tenho? Porque a maioria das coisas, não todas, mas muitas coisas, a gente se mantém ali, mesmo podendo sair desse sofrimento. O que eu tô ganhando com essa situação? Nesse caso aqui da maternidade, olha qual que é a minha teoria, né? Vê se vocês concordam. A minha teoria é que o que a gente ganha se colocando em último lugar é menos culpa. A gente se sente menos culpada, porque uma das principais razões de culpa entre as mães é exatamente fazer algo por si mesma. Então a gente de alguma forma fica mais adequada àquilo que a sociedade espera, que é faça tudo pelo seu filho, não faça nada por você. É essa que é a boa mãe. Então pensa nesse ganho, porque existe um ganho, né? Sempre tem. Pensa nesse ganho e se questiona se ele é o suficiente, se vale a pena, né? Você desenvolver as inúmeras consequências que esse cenário pode trazer para sua vida. Dentre eles, estresse crônico, oscilação de humor,
insônia. Então eu vejo muitos casos aí de mães, né, que mesmo assim, quando tem criança pequena, que já tem essa privação de sono, às vezes quando tem tempo e pode dormir, não consegue, tem insônia, de tanto estresse. Né? Outras coisas que acontecem, essa irritabilidade, ansiedade, depressão, são algumas consequências aí que vale a pena para poder estar de acordo com o que as pessoas estão esperando de você, você está tão esvaziada de você mesma? Eu quero saber isso. Enquanto isso, vou lendo aqui o que vocês estão trazendo, ó. A Price, bem-estar, e assim conseguimos fazer as coisas com maior qualidade para nós e para os que estão ao nosso redor. Do que você tá falando? Do tempo, né? Que a gente tem pra nós, não é isso, Price? A Cleo falando exatamente, né? Aquele clichê é real. Se não cuidar de si, não conseguirá cuidar de ninguém. Sabe assim, quando a gente tá fazendo uma viagem de avião, que aí a comissária de bordo, ela vira e fala assim, ó, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Se tiver uma criança ou uma pessoa com necessidades especiais que precise de ajuda, do seu lado, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Porque se você não estiver respirando, você não vai nem conseguir chegar a colocar a máscara aqui, né? Então, é clichê, mas é de fato uma coisa básica. Se você não está regando o seu próprio jardim, você não tem nem... Se você não está recarregando a sua própria bateria, como é que você vai dar a bateria pro outro? Entende? Ó, a Van, depende, às vezes meia hora, às vezes menos. Numa meditação é olhar para o céu à noite, ouvir mantras, aí me reconecto comigo e com o meu lado espiritual e tudo fica mais leve. Só é um desafio manter. Só que o grande segredo do efeito, né, das práticas meditativas é exatamente a manutenção. É um grande desafio, inclusive, né, que eu enfrento lá com as minhas alunas no MESEM, assim, de sempre mantê-las estimuladas. É por isso que eu não paro nunca, né, assim, quando... no meu curso, por exemplo, no MESEM, que as inscrições estão fechadas, eu vou abrir em breve, mas por enquanto realmente, né, não tem como entrar. Minhas alunas, não é que elas compram o curso e pronto, a boa sorte, minha querida, vai com Deus. Não, eu tô ali todos os dias com elas. Todos os dias, porque eu sei que o maior desafio da prática meditativa é exatamente a gente manter o hábito, né? A Renata falando, ó, mas eu pensando e fazendo algo bom por mim, eu me sinto bem saudável para cuidar das minhas filhas melhor. Minha opinião maravilhosa, Renata, é sobre isso. A Ana, depois que nasceu minha segunda filha, que está com 5 anos, precisei entrar na terapia para lidar com essa culpa. Não conseguia arranjar esse tempo para mim, mesmo com rede de apoio. E agora, como é que tá isso, Ana? Conta pra gente. Então, gente, é quando a gente não tá tendo tempo pra gente, quando você não tem tempo pra ser quem você é, né? Essa falta de tempo de qualidade com você. A gente fala muito de tempo de qualidade com a criança. Ninguém fala de tempo de qualidade da mãe com ela mesma. Esse é, inclusive, um dos mandamentos da Mãe Mindful. Né? A gente não consegue sair do modo mãe reativa se a gente não tiver tendo tempo de qualidade com nós mesmas. Isso é uma coisa óbvia, né? E é exatamente essa falta de tempo com a gente associada a outras coisas, óbvio, né? Mas isso tem uma grande importância, uma grande relevância. A gente até fez uma live aqui essa semana, né? Sobre quem sou eu depois da maternidade. Eu acho que aí você pode também assistir essa live depois para você entender a profundidade disso, né? Mas esse esvaziamento da gente, que tem uma relação intrínseca com falta de tempo pro meu autocuidado básico, né? Isso leva a gente a todos esses aspectos aí, ó. Depressão, ansiedade, estresse, irritabilidade. É óbvio que você vai ser uma mãe reativa. É óbvio que você vai explodir com o seu filho. É óbvio, gente, é matemática básica, né? Não dá pra esperar que isso não aconteça. Na verdade, algumas pessoas até conseguem, né? No Maternar Sem Estourar, eu vou contar pra vocês, inclusive, um pedaço da minha história, pra vocês entenderem como que foi esse processo de chegar, né? Enfim, a essa clareza, esse conceito, essa percepção e esse estilo de vida da Mãe Mindful.
Mas uma coisa que a gente até começa a fazer quando a gente começa a tomar consciência que as nossas explosões com as nossas crianças são muito prejudiciais a elas, a gente começa a, ao invés de explodir, gritar com a criança, a gente começa a implodir. O que é essa implosão? Toda a sua reatividade, ela se volta para você mesmo. Aí a culpa, né, ela é um dos mecanismos que a gente usa muito nesse processo, a gente fica com aquela mente muito irritadiça conosco, falando coisas horríveis sobre nós mesmas por muito tempo, né? E a gente fica, às vezes, com aquela raiva aqui, ó, acumulada, né? E isso a gente sabe também que vira doença, né? Se não for ventilado. Então não é o caminho. Não é sobre isso, sabe? Não é sobre não explodir com a criança e implodir por dentro. Isso também não serve. Faz sentido isso que eu tô falando? A Ana falando que hoje consegue arrumar tempo pra ela, mas depois de muita terapia, né? O que eu quero convidar vocês a fazerem, gente, é colocar os pés no chão. Às vezes a gente fica assim, nossa, não, eu não tenho tempo pra mim, eu não vai, né, eu não consigo fazer as coisas que eu gosto. E provavelmente você não vai conseguir mesmo fazer as coisas que você gosta ou ter o tempo pra você, né, que você tinha antes da maternidade. Às vezes a gente fica idealizando que esse tempo, ele tem que ser como ele foi um dia. A gente precisa, nesse processo, aprender a deixar ir, porque aquilo já não é. E se a gente ficar apegado àquilo, isso só vai gerar mais atrito, mais dor, né? A gente não vai conseguir viver esse momento, que também é muito importante e muito bonito, apesar de todas as dificuldades que é a maternidade, que é a infância das nossas crianças. Lembrando que essa criança, ela vai crescer rápido, né? É uma coisa que é muito surpreendente, assim, também. O tanto que tem até uma frase que fala assim, na maternidade, né, os dias são longos e os anos são curtos. Vocês já ouviram essa frase? Porque é exatamente sobre isso, né? E os nossos filhos, eu me despeço do meu filho todo dia, porque todos os dias ele deixa de ser alguém e se torna uma pessoa nova, né? Ele tá com 1 ano e pouco, e eu tava falando outro dia com a minha sogra, assim, ele já não é um bebê, sabe? Ele age como uma criança. Ele tem até alguns traços de bebê, mas assim, ele já é uma criança. Então aquele bebezinho, aquela fase que foi tão difícil em tantos momentos, já não é, né? E se a gente ficar achando que o nosso tempo de qualidade com a gente tem que ser igual era quando a gente não tinha filho, a gente só vai criar mais frustração e mais atrito, né? A pergunta que eu quero te fazer hoje é, você tem 10 minutos para você todos os dias? Porque se você não tiver, você tá disposta a criar 10 minutos para você todos os dias? Me respondam aqui no chat, porque eu quero saber. Eu quero que vocês publicamente, né, verbalizem, expressem isso. Você tem 10 minutos todos os dias para você? Se você não tiver, você tem como criar? Você tá disposta a criar? Porque 10 minutos é uma coisa que é possível de criar pra gente, todos os dias, né? Saldanhara, me culpava em dobro, porque além de buscar tempo pra mim, eu tive muita dificuldade de abdicar do meu eu em prol da maternidade. Que bom, isso é muito saudável, sabe? Porque assim, por mais que a gente precise, né, abdicar, é muito bom a gente ter essa resistência dentro da gente de assim, meu filho é muito importante, mas eu não me abandono. Eu me admiro, eu me respeito, eu me honro. Eu tô aqui pra mim, né? Então, isso é muito positivo. Elisete, bom dia, seja bem-vinda. Ó, a Van falando, estou disposta. Saldanhara também. A Biel e Luan também. Muito bem. Isso, gente. Porque se você tá com essa... Você tem essa abertura, você já tá no caminho. Né? Se você ficar no... Não, eu não tenho... Nossa, eu não tenho tempo pra nada. Não dou conta, não posso, não consigo. Aí você tá... Talvez o caminho seja aceitar as coisas como são. Então, aceitar que a sua vida... Que você não faz parte da sua vida. Né? Eu acho isso triste, mas eu não posso dizer que o que eu tô sugerindo aqui é adequado, é bom pra todo mundo, né? Algumas pessoas... De repente vão se encontrar mais, vão ser mais felizes, não tendo nem 10 minutos para elas mesmas por dia, né?
A Van falando, eu também tive dificuldade de abdicar, sofri muito, só que eu me abandonei total. Eu também tive essa dificuldade, mas eu consegui elaborar muito isso durante a gravidez. Aí depois, quando o Francesco nasceu, né, como eu falei, eu já tinha um tempo que eu tava um pouco desacelerada no meu trabalho. Na gravidez eu desacelerei bastante. E pra mim, o que foi muito doloroso foi exatamente, né, não estar ativa, não estar tão ativa no meu trabalho, porque o meu trabalho é uma coisa muito importante da minha identidade, né? Para algumas pessoas é mais, para outras menos. Para mim é um espaço em que eu me relaciono muito positivamente comigo mesma, assim. Bom, como eu falei para vocês, gente, a gente não vai ter aquele tempo todo, mas a gente precisa aprender a ter inteligência para usar o pouco tempo que a gente tem no nosso dia para a gente. Porque mesmo quando a gente está buscando abrir esse espaço, a gente sabe que nem sempre é fácil. Então a gente tem que ter inteligência para poder fazer isso com sabedoria e de uma forma que seja positiva para as nossas vidas, né? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: acontece eventualmente de você perceber que o pouco tempo que você tem, você está gastando com coisas que não fazem muito sentido, tipo stalkear alguém que fez parte do seu passado? Ou então ir lá e ficar vendo a vida luxuosa daquela blogueira, da blogueira. Ou então ficar no piloto automático, rolando o feed do Instagram, mas sem realmente consumir coisas que te engrandecem, como vocês estão fazendo aqui agora, porque aqui agora a gente está realmente num espaço de algo que é um assunto profundo e que é significativo, mas às vezes a gente não tá no Instagram assim, ó, você fica mais de 10 minutos tranquilo ali, ó, no piloto automático, só tá seu corpo ali. Sua mente, suas emoções, sua alma estão em outro lugar. Isso não acontece, gente? Então, na maternidade, uma coisa que eu aprendi, que eu falo muito assim com a minha irmã, né? É sem tempo. Quando eu digo sem tempo, é assim, ó, sem tempo pra gente que não me acrescenta. Então, algumas pessoas, né, alguns amigos até me fizeram um favor de se retirar da minha vida quando eu me tornei mãe, porque a gente se torna uma pessoa... as pessoas se relacionam com a gente de outra forma, né? Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei, assim, algumas pessoas se afastaram, não era mais interessante, né? Não era mais a Ana aventureira que eu falei pra vocês em outro momento. Outras estão aí, maravilhosas, firmes e fortes comigo. Mas, assim, pra essas amigas eu tenho tempo. Agora, pra gente que, assim... gente nada a ver, eu não tenho tempo, sabe? Pra manter relações que não me acrescentam nada. Sem tempo pra falar da vida dos outros, sabe? Sem tempo pra ver vida de gente que não tá me agregando nada e que às vezes até me dá gatilhos, que fazem com que eu me sinta inadequada, né? A rede social tem muito isso, sabe? Então faz uma faxina aí na sua rede social, sabe? Assim, se propõe a ter um tempo para poder usar a rede social. Vê onde mais aí no seu dia a dia que você gasta tempo desnecessariamente, assim, fazendo coisas que não te levam a nada. Porque, por exemplo, Netflix, né? É muito bom, eu adoro, assim, às vezes é um tempo de qualidade comigo mesma, assistir uma coisa pra descansar a minha cabeça. Mas sabe, selecionar até o que eu vou ver, se aquilo vai me engrandecer ou se aquilo só vai me deixar mais alienada. Eu acho que a maternidade, ela traz esse convite pra gente, assim, o tempo da mãe, o dia, tem 24 horas, igual a de todo mundo. Mas não são as mesmas 24 horas, e todo mundo sabe disso, né? Vocês falando aqui, ó, que sim, que vocês percebem isso, que a rede social, ela nos consome, né? E aí hoje, assim, a minha missão aqui hoje é exatamente, né, como eu falei, te dar um presente no final dessa live, que são 10 minutos de qualidade com você mesma. E te falar sobre os 10 minutos de ouro da mãe mindful, né? Porque eu virei pra você e falei assim, ó, o tempo de qualidade, né, o tempo pra você, esse tempo de autocuidado, ele tem uma relação com estar consciente do que você está fazendo. Então, quando foi o exemplo que eu dei do café, quando você tá tomando café, mas você tá ali presente com o café, você não tá, tipo, pensando na conta que você tem que pagar, você não tá pensando na vacina que você tem que marcar pro seu filho, você não tá fazendo outra coisa aqui no seu processo mental que seja diferente de tomar um café.
Se você tá conscientemente, agora é o meu momento do meu café. Então eu vou tomar esse café aqui com o máximo de qualidade de presença comigo mesma que eu puder. Isso já é uma prática de autocuidado. Quando a gente começa a nutrir esses pequenos momentos, a gente começa a trazer para o nosso dia pequenas doses de práticas informais de mindfulness, porque isso é uma prática de mindfulness. É você estar onde você está, fazendo o que você está fazendo. Quantas vezes a gente está aqui fazendo outra coisa que não é o que a gente está fazendo? Sabe? Ontem mesmo postei um reel sobre isso. Depois vocês olham, se vocês não viram, assim. Eu encenando ali uma situação de uma mãe que tá brincando com o filho, mas que tá com o celular, fazendo outras coisas. A gente não faz isso, né? A gente chama isso de multitarefa. E isso é muito romantizado, inclusive, né? As pessoas falam, o cérebro da mulher... Isso foi um mito que foi criado, depois os neurocientistas desmentiram. Não, o cérebro da mulher é multitarefa. A mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O homem não. Os homens nunca, né, gente? Porque, vamos combinar, quem aqui concorda comigo que as 24 horas do pai são diferentes das 24 horas da mãe? As 24 horas mais longas, mais tranquilas são de quem? Do pai ou da mãe? Eu tenho pra mim que é do pai, hein? O que vocês acham? Bom, o nosso cérebro ele não é multitarefa. Nosso cérebro ele não foi feito para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você pode até fazer, só que em uma coisa você vai estar prestando atenção, em outra não. Né? A nossa capacidade de prestar atenção, ela é focada em uma coisa apenas. Né? Então, se você está tomando café, mas você está pensando na vacina que você tem que marcar, aquele café, por mais que você goste muito de café, ele já não é o seu momento de autocuidado. E o que acontece? Deixa eu só ver aqui agora o que vocês andaram falando por aqui. A Saldanhara falando que impressionante, né? Como que o celular faz a gente perder muito tempo. Ele pode ser uma grande ferramenta para a gente poder crescer, nos desenvolvermos, ou pode ser uma grande ferramenta para a gente se alienar, para a gente ficar no piloto automático. Né? O que é o piloto automático? É exatamente isso. Eu tô aqui, mas não tô aqui. Né? Eu tô aqui, mas minha cabeça tá em outra coisa. Muitas vezes em processos ansiosos. Muitas vezes na autocrítica. Muitas vezes falando mal de mim mesma, né? A Price falando aqui, fazemos até para tomar um café, ficamos com o celular na mão e nem sequer sentimos o sabor, é isso. Então aqui, a Saldanhara com certeza é do pai, é muito desigual, né, gente? Não tem como. A Van falando que poucos homens têm realmente empatia pelas mães. E mais que isso, poucos homens assumem a responsabilidade deles, né? Porque não é só sobre eles terem empatia e falar assim, não, eu vou ajudar a minha companheira ou a mãe do meu filho porque eu vejo que ela tá sobrecarregada. É sobre entender, se ela tá sobrecarregada, significa que ela tá carregando uma carga a mais. Eu aqui tô carregando uma carga a menos. Se a gente dividir mais igual aqui, ninguém vai ficar sobrecarregado, né? Aneax. Eu que tô tomando café assistindo a live. Anne, mas você tá perdoada, porque você tá fazendo uma coisa que é pra se engrandecer, não tem problema. O que eu tô dizendo o nosso cérebro, na verdade, ele vai fazer várias coisas no piloto automático, e isso é inclusive positivo, porque se a gente estiver o tempo todo presente, a gente não vai... a gente não tem nem energia física o suficiente para poder fazer esse tanto de sinapse, mas o exemplo é mais pra gente poder pensar, né? Que as coisas mínimas e que às vezes nos dão prazer, a gente faz. Por que às vezes, quer ver um outro exemplo? Você fala assim, nossa, que vontade de comer um chocolate. Só que aí, um pedacinho não te satisfaz. Você comer uma barra desse tamanho. Alguém já passou por isso? E quando você assusta, você comeu uma barra sem ver, assim, né? Tipo assim, cadê o chocolate que tava aqui? Gente, eu comi isso aqui em 5 minutos. Por que isso acontece? Exatamente porque a gente não tá presente, a gente não tá sentindo sabor, a gente não tá se conectando com o que tá acontecendo naquele momento. E aí, a gente acaba, né, fazendo excessos, assim, desse tipo. Marcela, sou madrasta, mesmo o pai sempre fica
e mesmo o pai sempre fica com tranquilidade. Não entendi, Marcela. Você está falando que o seu companheiro, ele divide bem com a mãe das crianças? Que bom. Ele é uma pessoa rara. Prisciana, você acredita que com esses pequenos hábitos de estar presente e consciente conseguimos mudar gerações no sentido de um homem passar a ter essa consciência também, no caso, os nossos filhos? Eu não acho, Prisci, que esses pequenos hábitos, né, eles são, na verdade, para trazer mais qualidade de presença para a gente, para o nosso bem-estar, para a gente estar bem, né? A gente mudar gerações envolve outras coisas também. Mas com certeza, se a gente não estiver bem com a gente mesma, se nós estivermos fazendo, por exemplo, tudo para o nosso filho menino, porque a geração que vai ser mudada somos nós, mães, que estamos educando, né? Você não está educando o seu filho para o seu filho ser uma pessoa mais feliz, para o seu filho, sabe? Assim, não é só para o seu filho, você está educando o seu filho para ser alguém que vai ter uma presença significativa, poderosa, positiva na sociedade. Então, se você é uma mãe que nunca faz nada por você, se você é uma mãe que está sempre servindo a tudo e todos ao seu redor, se você é uma mãe que não ensina a sua criança a ter autonomia, né? Se você é uma mãe que o menino às vezes chega ali todo, fala do meu filho, né? O Francisco, ele fica muito curioso quando eu tô cozinhando. Ele tem 1 ano e 4 meses, 3 meses, quase 4. E ele já me ajuda a cozinhar, né? Ele tá interessado. Eu não sou a única responsável por cozinhar. Ele também tem boca, sabe? Então, eu tô falando assim, porque, por exemplo, eu tô dizendo que o Francisco tem a obrigação de cozinhar em casa, não é isso. Mas como um menino que um dia vai se tornar homem, eu quero que ele seja um homem, um adolescente, que faça isso também. Que não seja uma função minha, né? Aí, no caso, o pai dele também faz. Então, ele tem um exemplo de um homem aqui que também ajuda. Mas o meu companheiro, se eu não pego firme aqui, né? Se eu não me posiciono, se eu não mostro muito claramente quais são os meus limites, e como eu me respeito, muito provavelmente eu seria a única pessoa em casa que cozinharia, né? Se passaram a ter um respeito maior, né, com as mães e mulheres quando forem pais, as nossas práticas de autocuidado mostram para os nossos filhos, mas, como eu disse, não é só isso, né? Tem todo um processo de mudança de mentalidade. Mas elas deixam claro para as nossas crianças que nós também existimos, que o nosso valor também, né, que a gente também tem valor, que a gente também está aqui, que a gente tem necessidades, que as minhas necessidades também precisam ser atendidas. Então, eu acho que isso, sim, ajuda a mudar. E como que a gente faz para poder trazer esses pequenos hábitos que vão se tornando dias mais leves para a nossa vida? Fazendo um treinamento de 10 minutos de mindfulness todos os dias. Sabe quando, por exemplo, você quer ou tonificar seus músculos, ou ter mais disposição na vida, ou até emagrecer, sei lá, você se matricula na academia, aí você vai lá, você faz, sei lá, meia hora de esteira, não sei, você faz uma atividade física, e aquilo repercute em todo o seu dia, o seu bem-estar. Não é isso que acontece, gente, quando a gente tá fazendo... quando a gente tá fazendo atividade física. Olha aí, a educadora Dani perguntando o que são os 10 minutos de ouro. Vou falar agora, já falei mais ou menos, mas vou falar agora. Os 10 minutos de ouro, eles são aqueles 10 minutos em que intencionalmente e intensivamente você está turbinando a sua relação com você mesma, você está mudando o seu próprio cérebro, porque a prática de mindfulness, ela faz com que aconteça um evento no nosso cérebro que chama neuroplasticidade, que no Mesen eu chamei de neuroplasticidade parental, que é basicamente o seu cérebro, ele se reformata, ele muda, né? As partes mais inteligentes, como por exemplo o córtex pré-frontal, aumentam de tamanho quando você está praticando mindfulness. Então você faz isso, é igual quando você vai para academia, que aquele tempo que você fica ali, se esforçando, ele impacta em todo o seu bem-estar, sabe? Com o mindfulness é a mesma coisa. Os 10 minutos
que você fica ali fazendo a sua prática de mindfulness faz com que seja muito mais fácil para você tomar o café tomando o café e não pensando em problemas que você nem tem. Porque a mente ansiosa, né, e a mente da mãe sobrecarregada geralmente é assim, ela cria problemas que nem existem, né? Boa parte do sofrimento do ser humano moderno se dá ao fato de que ele está em um processo mental tão verborrágico, é tanta coisa na cabeça daquela pessoa ali, que ela sofre por coisas que nem vêm acontecer, ou que nunca aconteceram, que nem existem, né? Mas ela fica ali. E quando a gente tá falando de maternidade, né, de uma forma geral, com as pessoas em geral também, mas na maternidade especificamente, isso vem em formato de autocrítica. Você se critica muito, tudo que você faz tá ruim. Quando você queima o arroz, você vira e fala assim, nossa, você é burra, mentalmente, você é burra demais, olha só, vai ter que fazer de novo. Ah, vamos falando, essa sou eu, né? E ela é tão criticada por isso. Como assim? Você é criticada pelo que exatamente, Ivan? Então, os 10 minutos de ouro é a sua prática de mindfulness. E por que esses 10 minutos são de ouro, né? Ó, vou falar de alguns estudos aqui. Tudo que eu falar a partir de agora, gente, é neurociência, tá? A neurociência, os cientistas que estão aí, né, imersos nesse universo da neurociência, que tem mudado completamente várias percepções que a gente tem sobre bem-estar e sobre educação, inclusive, que estão, na verdade, nos contando isso, tá? Vou dar voz aqui agora para alguns neurocientistas. Uma pesquisa, por exemplo, que foi feita em 2017, mostrou que pessoas que nunca tinham meditado, nunca tinham tido experiência com meditação, fizeram práticas meditativas diariamente por 9 semanas. E essas pessoas, elas foram escrevendo os benefícios, o que elas estavam sentindo conforme elas iam fazendo essas práticas que eu estou sugerindo para vocês como os 10 minutos de ouro da Mãe Mindful. Ao final de 9 semanas, né, foram recolhidos esses diários e aí foi impactante o tanto de relatos sobre como essas pessoas elas perceberam gradualmente uma substituição de emoções negativas como irritabilidade, né, preocupação é um processo mental, mas preocupação também, raiva, às vezes até ira. É tudo isso que leva a gente a explodir com a nossa criança, a sermos reativas, sabe? E com nós mesmas, né? Porque, como eu sempre digo, a maior vítima da nossa reatividade não é o nosso filho, somos nós. Então, isso gradualmente foi substituído por emoções positivas. A prática de mindfulness, ela faz isso no seu cérebro, exatamente porque ela aumenta a área, ela potencializa a região do seu cérebro responsável por a regulação emocional, né, sobre a empatia. Então, a região do cérebro lá responsável por empatia, que é o elemento básico da bondade, é potencializada pelo seu treino. Igual você vai lá para academia treinar os músculos, você treina seu cérebro ali praticando 10 minutos de mindfulness por dia, e aí você tem isso como benefício, né? Então, isso foi um resultado de um estudo feito ao longo de 9 semanas. Tem um outro, que esse é de 2018, né, em que praticantes também inexperientes, né, eles praticavam 13 minutos, eu falo 10, né, às vezes as práticas que eu mando para as minhas alunas são de 8, às vezes são de 10, às vezes são de 12, então esses 10 aí é uma média. Eles praticavam por 8 semanas 13 minutos de mindfulness por dia, e aí eles perceberam, né, eles relataram diminuição de mau humor, aumento da atenção, e isso é muito importante para nós mães, porque às vezes a gente está tão, né, afogadas, a gente se afoga tanto nesse excesso de pensamentos, que a gente, de preocupações, como, quem que falou isso aqui das preocupações? Foi a Van. Das nossas preocupações, que a gente não consegue ter o tal do tempo de qualidade com o nosso filho. A gente até senta pra brincar, mas você tá pensando, você tá achando aquilo um saco, você não consegue se conectar, você não consegue se permitir, você não consegue ver alegria na maternidade, sabe? É tudo difícil, é tudo tipo...
sabe, as coisas não se encaixam. Então essa sensação, ela é diluída, porque a gente aprende a ter atenção no momento presente, que é exatamente isso, você tomar seu café e só tomar o café. Você tá ali brincando com seu filho e você tá só brincando com seu filho. Sabe? Você não tá se criticando porque você não voltou ao corpo, você não tá se criticando porque você queria estar mais bem posicionado no mercado de trabalho, você não tá se criticando porque as suas amigas estão fazendo outras coisas e você, entendeu? Você não tá se comparando com outras mães, você tá só fazendo aquilo. Como eu falei, tá comprovado. Né? A ciência já comprovou parte do sofrimento humano atual, ou grande parte, mais significativo de tudo, é um sofrimento mental. Porque muito antigamente, né, eu vou falar aqui, por exemplo, uma coisa que me veio à mente aqui agora, os meus bisavós, né, eu moro aqui na Itália, na região de onde os meus bisavós saíram para ir para o Brasil, como muitos imigrantes, talvez vocês também tenham aqui, sejam também netas, bisnetas de italianos. E eles, por exemplo, tinham outros problemas, né? Aqui, por que o povo foi embora pro Brasil? Fome, passavam muita fome. Óbvio que isso existe, né? Ainda, infelizmente. E no Brasil, inclusive, muito. Mas grande parte das pessoas, provavelmente nós que estamos aqui, o nosso sofrimento não é porque a gente, né, tá enfrentando esse tipo de adversidade, que é uma coisa tangível, que tá acontecendo de verdade. Uma pessoa que está sofrendo porque está com uma doença, né, é um sofrimento tangível, é uma coisa real. Mas talvez a maioria de nós aqui esteja sofrendo pelo nosso processo mental. Não que não estejam acontecendo outras coisas que também nos levam a sofrer. Mas a maior parte do sofrimento é sobre isso. Se a gente consegue mudar a nossa perspectiva e trazer emoções mais positivas para a nossa maternidade, que é isso que o mindfulness, né? A autocompaixão, as práticas de gratidão fazem, você está hackeando o seu cérebro, porque o seu cérebro ele é moldável, você pode moldar o seu cérebro de acordo com os estímulos que você dá para ele. Se o estímulo que você dá para o seu cérebro é ficar vendo gente rica no Instagram, tendo a vida que você não tem, então você não se conecta com a gratidão, sabe? De coisas simples como, por exemplo, você ter duas mãos capazes de pegar um copo d'água e você ter essa autonomia de beber um gole d'água, porque tem pessoas que não têm isso. Entende o que eu tô dizendo? Então é isso que o Mindfulness faz. Outros benefícios também comprovados pela ciência, tá? Desenvolvimento da inteligência emocional e compreensão da própria mente. Fica mais fácil ser uma boa amiga de você mesma quando você está praticando Mindfulness. Né? Quando você está praticando Mindfulness, você desenvolve a capacidade de regular as suas próprias emoções. Então, sabe, quando, por exemplo, seu filho está fazendo uma birra daquelas, e aí, assim, você entra na birra junto com ele, você entra na irritação, você entra na raiva, né? Você fica tentando se controlar, você fica tentando se acalmar, mas aquilo te afeta, você fica com vergonha, se for uma birra em público. Sabe? Ou quando o seu filho quebra uma coisa que você gosta e essas coisas te afetam, você fica muito irritada. Então, o Mindfulness te ajuda a desenvolver a capacidade de se autorregular. Por que isso acontece? Novamente, porque áreas do seu cérebro relacionadas a esse tipo de habilidade são estimuladas, né? Outra coisa, você fica com muito mais facilidade, né? Fica muito mais fácil a gente ter esse tempo de qualidade para nós mesmas. Porque o Mindfulness, as práticas de Mindfulness e de autocompaixão nos ajudam a resgatar uma bondade para conosco. Sabe quando você é muito bondosa com outras pessoas? Quando você faz um favor para alguém? Quando você tá aí todos os dias da sua vida, dedicando o seu tempo, a sua energia, a sua vida para o seu filho, isso é um ato de muita bondade. É muita doação. É isso, é doação. Então, o Mindfulness, ele também nos ajuda, até porque a gente, né, consegue perceber melhor os nossos pensamentos e as nossas emoções. Ele nos ajuda a termos esses atos de bondade também com a gente. Me contem aí, gente, se isso são coisas que fazem sentido pra vocês. Vocês acham que investir
10 minutos do seu dia, todos os dias, em práticas de mindfulness, vale a pena? Se é isso que a prática de mindfulness te oferece em troca? A Prisci falando, ó, essa autorregulação seria uma desassociação do nosso ego? Olha, Prisci, eu não vou entrar muito na palavra ego, porque eu não tenho nem tanto conhecimento, assim, né? Ela tem... Eu tô falando isso porque, assim, a gente pode falar do ego como esse lugar muito vaidoso, né? Como, enfim, esse ensimesmamento, né? Eu muito focada em mim mesmo. Se a gente pensasse sobre essa perspectiva, porque existem outras perspectivas de psicanálise e coisas do tipo que eu não sei falar, tá? Porque eu não sou uma profissional dessa área. Mas se a gente pensar no ego dessa forma, sim, com certeza. Ajuda a gente a ter um olhar de mais gentileza, inclusive com as outras pessoas e com a gente. Né? Como eu falei, tem pesquisas que mostram isso. Que participantes, depois de 9 semanas praticando mindfulness ali diariamente, perceberam quanto, né, de 8 semanas, no caso, praticando 3 minutos de mindfulness por dia, puderam perceber o quanto que a bondade, né, que é a gentileza, aflorou. Tô vendo aí, ó, estamos apostando nisso, sentido total, com certeza. É isso, gente. Vamos juntas, então. Um outro benefício, tá? Que o mindfulness traz pra gente. Existe um fato sobre as nossas crianças, é que uma criança que tá muito emocionalmente agitada, por exemplo, no momento de birra mesmo. Ontem a gente fez a live da birra, quem tava lá vai entender o que eu tô dizendo. Quando essa criança, ela tá emocionalmente, né, exacerbada, ela não consegue se acalmar sozinha. Você consegue se acalmar sozinho. Uma criança não consegue. Ela precisa que o seu adulto de referência esteja calmo para acalmá-la. E não é o bastante a gente fingir, a gente simular que a gente tá calmo. A gente precisa estar calma. Porque os nossos cérebros, eles têm aí, né, uma característica que é a ressonância empática. É algo que está para além do que a gente está percebendo conscientemente. Mas o cérebro da criança, ele tá absorvendo, ele tá captando aí, ó, a sua emoção. Não adianta fingir, sabe? E quem tá praticando mindfulness, tá desenvolvendo inteligência emocional, tá aprendendo a ser boa para si mesma, amiga de si mesma, consegue, com muito mais facilidade, se acalmar num momento em que, né, muitas mães não conseguem se acalmar, por exemplo, numa hora que a criança tá fazendo uma birra, ou quando seu filho cai e se machuca, ou quando ele tá doente. Então, assim, é a sua regulação emocional que regula o seu filho. Isso é uma outra coisa que os seus 10 minutos de mindfulness diário vão te oferecer, né? Uma outra coisa, né, gente, quem aí tá exausta? Uma coisa que a maternidade traz pra gente é a exaustão, né? Essa exaustão, ela é física, ela é mental, a gente tem aí a carga mental, a cabeça da mãe, que pesa 1 tonelada, né? E praticar mindfulness ajuda a gente também a ter mais energia. A gente passa a pensar menos. E isso pode parecer uma coisa meio estranha de dizer que é positivo, mas é muito positivo, porque tem muitas pesquisas mostrando aí que a maior parte dos pensamentos que a gente tem são pensamentos totalmente inúteis, que a gente não precisaria ter, e o pior, a maioria deles são pensamentos criticando a nós mesmas. Né? Tem uma pesquisa que foi feita em Harvard que mostra isso. Que a gente tem uma média de 1 pensamento a cada 2 segundos, e que a qualidade desses pensamentos não é que a gente está pensando na cura de uma doença horrível. Não. A gente está pensando em coisas ruins sobre nós mesmas ou sobre as outras pessoas na maior parte do tempo. Muitas vezes até inconsciente, quando a gente está praticando mindfulness, né, a gente começa a perceber esses pensamentos, assim. Então a gente começa também a entender como não nos engajarmos neles, sabe? A Ana aí, ó, pensa demais e é muita autocrítica. Ana, não é só você. O bom é que você tá consciente disso, porque muitas pessoas nem estão conscientes. As pessoas nem sabem o tanto que elas pensam, entendeu? E quanto mais inconsciente a gente tá, mais esses pensamentos nos afetam. É como se fosse uma doença invisível que tá aqui corroendo a gente, sabe? Por dentro. E a gente não tá nem sabendo que ela existe.
Ana, o Mindfulness ajuda a gente a entender o que é o perdão e saber perdoar? A Tati perguntou, né? Com certeza, Tati. Por quê? Porque uma das atitudes de Mindfulness que a gente cultiva, né? Conforme a gente vai praticando e essa mudança vai acontecendo no nosso cérebro, é o deixar ir. É a gente aprender a se desapegar, seja do que foi bom, seja do que foi ruim no passado. Então, a gente aprende a se desapegar, por exemplo, né? A gente pode até honrar a pessoa que a gente foi, a mulher que a gente foi antes de ser mãe, mas ela não existe mais. Então a gente aprende a deixar ela ir, ela continua dentro da gente, a gente pode recorrer a ela, a gente pode se fortalecer por meio dela, mas a gente deixa aí a expectativa, a vontade, o desejo de que aquilo se repita, né? E a mesma coisa com as coisas difíceis, inclusive as mágoas que a gente tem, né? Como, por exemplo, como eu falei, né, a mágoa, né, ela tem um viés de tristeza estendida, uma tristeza que não foi elaborada, às vezes também tem um viés de raiva, né, e que tem uma longa duração. Então a gente aprende, né, nesse processo aí a lidar melhor, ficarmos mais conscientes das nossas emoções, e aí é um processo que acontece sim. Ah, Vão falando, você é um anjo que entrou na minha vida pra me ajudar. Que bom. Fico muito feliz, Van. Fico emocionada também. Hoje, gente, recebi uma mensagem tão linda. Depois vou publicar nos meus stories, assim. Esse trabalho que é muito, muito, muito especial, né? Porque é sobre humanidade compartilhada. Então, vocês não sabem o quanto vocês me nutrem também. A gente tá aqui pra isso. Pra gente ser responsável pela nossa própria vida. A gente pegar o volante do nosso próprio carro e nos conduzirmos, sabe? A gente não ser levada pelas situações. Porque isso acontece com muitas mães, né? A maternidade ela é tão avassaladora que a gente é levada. A gente não tá mais consciente e fazendo escolhas e decidindo por nós mesmas. Então aqui a proposta é isso. Porque quando a gente tá fazendo isso, gente, a gente tá cuidando dos nossos filhos também. A gente tá educando uma geração mais autorresponsável, mais gentil consigo e com os outros, porque como que eu vou ser gentil com as outras pessoas se eu não sou comigo? Isso não é sustentável, né? Então, enfim, muito, muito, muito grata, né? Uma outra coisa que o Mindfulness nos ajuda, né, é a criarmos essa capacidade de estarmos mais presentes aqui no momento presente, ou seja, a gente fica menos ansiosa, a gente fica menos deprimida. E isso faz com que esses pequenos momentos do dia a dia, né, eu já falei isso, mas só reforçando, esses pequenos momentos que muitas vezes é tudo que a gente tem como mães, né, eles ficarem mais significativos. Então a gente começa a resgatar a conexão, que é o que os nossos filhos têm, as nossas crianças têm, com a simplicidade. A gente começa a ver todo o sentido e a se maravilhar, né, e a honrar esses pequenos momentos, sabe? O Mindfulness ajuda a gente a desenvolver gratidão. Então, é acordar e falar, tô viva, meu filho tá bem, eu tenho mais um dia aqui de oportunidades para poder crescer, para poder ser melhor, para poder ser quem eu sou, sabe? Essas coisas pequenas, assim, que parecem tão pequenas, assim, que parecem que não tem valor, mas é dessas coisas pequenas que a nossa felicidade é feita. A nossa felicidade, ela não é feita da uma semana por ano que você vai pra praia, não. Sua felicidade, ela não é feita do casamento que você tem da sua amiga daqui a 3 meses, sabe? Daquela noite lá. Não é. Ela não é feita de um dia quando você conseguir. Não, você tem que estar feliz, sua felicidade. E não significa que cultivando essa perspectiva de uma vida mais feliz, a gente não vai estar insatisfeita com algumas coisas, que a gente não vai estar triste em alguns momentos, que a gente não vai sentir raiva da maternidade do nosso filho. Né? O Mindfulness, inclusive, nos ajuda a acolhermos essas emoções quando elas chegam, sem nos criticarmos, sem acharmos que a gente é a pior pessoa do mundo porque eu queria estar fazendo outra coisa e não cuidar do meu filho nesse momento, sabe? Então, mas é isso, né? Esses momentos pequenos aí é o seu café, né? É a música que você gosta, que toca no rádio de repente. São essas pequenas coisas
que fazem com que a gente crie ter consciência dessas pequenas coisas, é o que nos ajuda a criarmos uma mentalidade feliz, né? E se a gente está criando uma mentalidade feliz, a gente está ensinando isso para os nossos filhos. E eles vão ser porta-vozes disso pelo mundo também. É assim que a gente muda o mundo. É o nosso jeito de mudar o mundo. A nossa geração de mães, ela tá aqui para mudar esse mundo. Ou pelo menos para começar. Para dar o grande pontapé inicial. Porque você fazendo isso, ensinando isso pro seu filho, você tá ensinando a mesma coisa pros seus netos, bisnetos, a gente já sabe, né? Das violências geracionais, fala de geracionais, acho que é, né? De gerações que fizeram com que muitas vezes a gente levasse palmadas, castigos, ameaças, vários tipos de violência dos nossos pais. Então, o que a gente está fazendo agora com os nossos filhos é também o que eles vão fazer com outras pessoas, né? Com as outras gerações das nossas famílias que vão vir por aí. Só que é importante que isso seja bom pra gente também. Não pode ser só pra eles. Não podem só eles estarem melhores nesse processo. A gente também precisa estar, né? E o professor Jon Kabat-Zinn, que é o grande nome de Mindfulness no mundo inteiro, né? Um dos maiores, ele fala uma frase que resume isso que eu tô dizendo, que é: as pequenas coisas, os pequenos momentos, eles não são pequenos, né? E aí, gente, só pra falar uma coisa, né? Quando eu falo de 10 minutos, é óbvio, se você tiver meia hora pra fazer a sua prática de Mindfulness, ainda melhor. Quanto mais tempo você puder praticar, melhor, você intensifica esses efeitos da prática, né? Mas eu coloco 10 minutos porque eu preciso ser honesta. É o que eu, hoje em dia, consigo ter como compromisso diário comigo mesma. Às vezes eu consigo fazer mais tempo, às vezes não. Mas os 10 minutos, eles são sagrados. Né? Algo que é um compromisso que eu tenho com o meu bem-estar. Sabe esse negócio, tipo assim... Eu vou falar uma coisa aqui muito íntima pra vocês, assim. A minha mãe morreu quando eu tinha 23 anos de idade. Gente, não sei se vocês já perderam pai e mãe. Meu pai já tinha morrido, né? Quando eu tinha 19 ou 20. Acho que 20. E quando isso acontece, assim, né? Eu era muito imatura, apesar de ter 23 anos de idade, né? 23, eu não era mais uma menina. Mas eu era muito imatura. E quando isso acontece, assim, você se sente tão perdida na vida, sabe? Faltavam 4 meses pra eu me formar na faculdade, eu cheguei a pensar em largar tudo e tudo mais. Mas aí um dia, assim, eu tava até caminhando, nem existia mindfulness na minha vida, nada disso, assim, mas eu tive um insight, assim, muito forte, que era: você não pode se abandonar, sabe? Se você se abandonar, você tá ferrada. Não tem mais ninguém pra te resgatar. Por mais que você tenha seus tios, pessoas que te amam, não tem ninguém pra te resgatar no pior dos lugares que você pode chegar. Essas pessoas morreram. Então você precisa estar aqui pra você. E eu nunca mais perdi isso de vista. Nunca mais me permiti me abandonar, sabe? Depois disso, assim. E é muito isso que eu quero passar pra vocês hoje, assim. Fez muito exemplo, sermos exemplos em pequenas coisas. É isso, Cris. A Kátia falando: Ana, você é demais, um anjo mesmo, obrigada. Falo que precisamos ouvir seus exemplos e você sabe que 10 minutos é o que a gente tem, né, Kátia? Vamos ser honestas, né? Se der pra fazer mais em algum momento, maravilhoso. Se não der, vamos fazer o melhor com o pouco que a gente tem, mas não vamos nos abandonar. A Van: nossa, você era uma menina. Assim, eu era uma menina mesmo, viu, Van? Porque eu era tão bobinha, assim, tão imatura, sabe? Eu cresci muito, né, depois disso. A Tati aqui mandando as carinhas com o coraçãozinho, muito bem. Então, gente, vamos falar. Uma coisa que é muito importante que eu quero ressaltar aqui sobre esses 10 minutos de ouro. Se você faz uma prática aqui hoje, como a gente vai fazer agora, a gente provavelmente experimenta bem-estar, a gente provavelmente se conecta, né, com nós mesmas, e isso provavelmente vai trazer algum benefício pra gente naquele momento ou naquele dia. Mas o que os cientistas têm mostrado, e não só cientistas, né, porque meu trabalho com Mindfulness é muito numa vertente de neurociência, assim. Eu gosto muito da neurociência, eu gosto de estudar
e já participei como professora de uma pós de neurociência, então eu tenho muito interesse nisso, assim, eu acho encantador. Muito interessante a gente entender, né, a potência do nosso cérebro. Então, o que eles, mas também os monges budistas, né, pessoas que fazem meditação nessa perspectiva mais espiritual, nos contam? O que é um consenso? Muito mais importante do que o tempo de duração da sua prática é a recorrência com que você pratica. É por isso que eu te falo, diários, né? São os 10 minutos de ouro diários da Mãe Mindful. Para você poder usufruir de todos esses benefícios, precisa ser todos os dias. E será que é difícil, gente, fazer mindfulness? É muito mais fácil do que vocês imaginam, só que eu realmente acredito que, na minha experiência, né, porque eu tentei praticar antes sozinha, muitos anos atrás, quando eu comecei a me interessar por isso, eu passei um tempo praticando sozinha. Na hora que eu tive um mentor, um professor, aí eu deslanchei. Aí eu consegui ter disciplina, eu consegui me manter motivada, eu consegui me manter inspirada, eu consegui entender que muitas coisas que aconteciam na minha meditação, como por exemplo, sentar para meditar e a mente ficar lá, pá, 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 a mente borbulhando, um monte de coisa acontecendo, e geralmente as pessoas acham que isso é um problema na meditação, e não necessariamente, né? O mais importante é você estar consciente da sua mente fazendo todo esse barulho, não é sobre esvaziar a mente. Então, assim, eu tô trazendo aqui um mito sobre meditação que muitas vezes a gente tem e que nos afastam da prática, não nos ajudam a nos mantermos disciplinadas, né? Então, você ter um mentor, uma mentora, isso vai te ajudar muito. Como eu falei, em breve, né, eu vou convidar vocês, quem quiser, quem se interessar, a se aprofundar ainda mais nesse caminho, a participar do Mezen junto comigo, porque foi por isso que eu criei o Mezen, né, para poder ajudar essas mães e me ajudar, porque eu sou muito ajudada pelas minhas alunas, inclusive, né, a gente tá nessa comunidade de pessoas que estão andando junto e se estimulando e se mantendo juntas, né. A Van falando, quero te dizer que você passou por isso tudo para poder ajudar as outras pessoas e ser esse ser de luz que a gente sempre vê. Oh, querida, muito obrigada. Só o Daniela falando a verdade, exatamente, Chapi. Obrigada, gente, muito grata. Mas eu aprendi realmente a criar uma resiliência, né? E, assim, gente, todo mundo passa por muitas dores na vida, né? A vida não é exatamente a coisa mais fácil. Mas uma coisa que eu entendi também naquela época, né? E que isso deu o tom, assim, da minha vida. Agora eu tô com 36 anos, então tem quase 13 anos, né? É que eu escolho ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque algumas vezes acontecem, né, essas tragédias na vida da gente, por exemplo, e a gente fica amarga, né, muitas pessoas ficam amargas, muitas pessoas se definham. E eu falei assim, não, eu tô muito jovem, eu quero ser feliz, eu preciso disso, assim. Então eu não me acostumo de jeito nenhum com situações que me levam para o caminho da infelicidade. Eu acolho a tristeza quando ela vem, mas eu não me acostumo com a infelicidade. Então, assim, como eu sei, né, porque eu experimentei momentos bem desafiadores no início da minha maternidade, que a maternidade ela pode ser isso, que ela é isso para muitas pessoas, é por isso que eu tô aqui. E agora, a gente vai fazer uma breve prática, tá? Eu quero convidar vocês a estarem comigo, a se manterem aqui, a se darem essa oportunidade de experimentarem uma prática que não é exatamente mindfulness pura, é uma prática de autocompaixão, de afirmações positivas. Antes da gente fazer a prática, brevemente eu vou explicar para vocês o seguinte: o seu cérebro, ele não entende o que é verdade, qual que é o pensamento verdadeiro e qual que é o pensamento mentiroso. Para o seu cérebro, tudo que está passando ali pela sua mente é verdade. É por isso que muitas vezes, mesmo você fazendo tudo pelo seu filho, você tem um pensamento assim de que você é uma... Vou falar um palavrão, tá? Não vou falar não, deixa eu falar outra coisa. Que você é uma péssima mãe. Sabe? Você tem esse pensamento assim. E aí você assume isso te gera uma angústia, isso te gera uma emoção. E você começa a experimentar
a maternidade como se você fosse uma péssima mãe, mesmo você sendo uma ótima mãe. Isso acontece porque os seus pensamentos, eles são tidos pelo seu cérebro como fatos, né? Então, fazermos práticas como essa que a gente vai fazer agora de autocompaixão, que é uma prática de afirmações positivas, é uma forma de a gente trazer para o nosso cérebro uma nova perspectiva, uma nova visão de nós mesmas e da maternidade, porque a gente vai fazer uma prática que eu chamo de afirmações da mãe mindful, tá? É uma prática que eu compartilhei essa semana com as minhas alunas. A gente está fazendo um desafio de 21 dias de práticas de autocuidado. E aí eu quis trazer para vocês também. Então vamos lá. Vou pedir para você se assentar, talvez perceber aí como é que tá o corpo nesse momento, se tem alguma tensão, se dá para dar uma relaxada, fazer um alongamento. E você pode ir se acomodando onde você está, se você quiser ir gentilmente fechando os olhos, percebendo o contato do quadril com a cadeira ou com o assento, percebendo o corpo todo presente no aqui e agora. Então, o contato das roupas com o corpo. Inspirando e expirando lentamente. Inspirando e expirando lentamente. Mentalmente, ou mesmo em voz alta, repita as seguintes afirmações sobre quem você verdadeiramente é. Eu sou uma mãe suficientemente boa. Eu posso pedir ajuda. Eu não posso controlar o futuro, mas posso enfrentar os seus desafios. Acolho a minha imperfeição. Eu foco no progresso e não no erro. Eu amo os meus filhos, não importa o que o dia de hoje traga. Meus filhos me amam, não importa o que o dia de hoje traga. Eu sou a melhor mãe possível para o meu filho. Meu filho não espera que eu seja perfeita. Ele espera pela minha presença. Admitir que algumas coisas na maternidade são ruins não significa que eu estou desistindo. Admitir que algumas coisas na maternidade são ruins não significa que eu não amo o meu filho. Vejo os meus erros como oportunidade de aprender e crescer. Vejo os erros do meu filho como oportunidade de aprender e crescer. Alguns dias são melhores do que outros, e isso não significa que eu seja uma péssima mãe. Posso escolher sair de cena em situações que me deixam muito desconfortáveis.
Eu me permito estabelecer limites. Eu mereço ter o meu tempo e o meu espaço. Eu mereço ter os meus projetos para além da maternidade. Eu estabeleço o meu tempo de autocuidado como uma prioridade para viver uma maternidade saudável. Meus sentimentos são válidos. Minha saúde física e mental é tão importante quanto a do meu filho. Meu filho e eu somos uma equipe. Sabemos resolver os nossos problemas juntos. Posso admitir para o meu filho que errei e pedir desculpas. Eu aceito meu filho como ele é. Eu aprendo com o meu filho. Ficar frustrada não me torna uma mãe ruim. Não posso controlar como me sinto, mas posso controlar como me comporto. O que funciona para outras mães pode não funcionar para mim. Confio em como educo meu filho. Posso ter hiperseguições para mim mesma. Eu me permito ter uma identidade para além da mãe. Posso equilibrar as minhas necessidades com as do meu filho. Ir em busca do que faz meus olhos brilharem é um bom exemplo para o meu filho. Permitindo que cada uma dessas palavras integrem o seu corpo, a sua mente, o seu ser. Acolhendo a si mesma, ao seu maternar, as suas dores e a sua potência. Percebendo como o corpo está nesse momento e começando a sair dessa prática, movendo mãos, pés, com a intenção de resgatar qualquer uma dessas frases ao longo deste dia, quando você sentir que está muito desafiador e que a sua autocrítica prevalece em relação à sua autocompaixão. Abrindo os olhos. E se você quiser compartilhar aqui uma frase, não exatamente como eu falei, né, mas algo que tenha te marcado e que você talvez queira escrever em um pedaço de papel e deixar hoje disponível, né, que você possa ver.
eu vou ficar feliz. Esse é um exemplo de uma das práticas que a gente faz, né? Senti vontade de me abraçar, vão falando. A autocompaixão é sobre isso, né? Inclusive, a gente faz muito esses gestos físicos, assim. Então, a mão aqui, o abraço, o toque suave, você se fazer um carinho. Sentiu vontade, se abraça, Ivan. Elaine falando gratidão. Gente, quero agradecer muito pela companhia, né? Hoje é domingo, vocês estão aqui comigo. Agradecer muito, muito, muito. Pedir para vocês compartilharem essa live, né? Com outras mães que podem também se beneficiar da compreensão de como esses 10 minutos de ouro, eles são de ouro porque eles são raros, eles são potentes, né? Eles trazem luz. A Elaine falando, né? Me permitir acolher, a saudade, a emoção já bateu na primeira frase. A Rê, consigo ver a live de ontem e hoje novamente? Ficaram gravadas? Ficaram. Todas as lives estão gravadas, tá? Só ir lá no meu perfil. A gente teve várias lives importantes aí ao longo dessa semana. Ontem foi a da birra, né? Como nós nos comportamos na birra da nossa criança. Antes de ontem foi a do me resgatando depois da maternidade. A Ana, como eu precisava desse aprendizado na minha vida. Então, gente, se vocês já puderam se conectar aí com alguma emoção positiva, a gente fazendo essa breve prática, né? Imagina você fazer isso todos os dias. Isso realmente muda o seu cérebro, muda a sua relação com a vida, muda a sua relação com você, muda a sua relação com o seu filho e é muito potente, tá? Então, precisando de qualquer informação, tô sempre disponível. O Educar Zen é para isso. Eu agradeço imensamente, como eu falei, compartilhem essa live com outras amigas, outras mães. E se você ainda não se inscreveu no evento 100% online, 100% gratuito, Maternar Sem Estourar, vai lá na minha bio, clica no link e se inscreva, tá? Ana, eu que agradeço muito pela troca, né? Isso só faz sentido porque vocês estão aqui. A Cris, eu posso sonhar e me permitir fazer por mim. Gratidão, eu estava com a cabeça pesada e fisgando, estou sentindo o corpo leve, estou pela primeira vez por aqui. Gratidão. Então, Cris, volte sempre. Amanhã, segunda-feira, eu não vou fazer live, eu vou me permitir um pouquinho de descanso, porque eu tô meio doentinha, né, esses dias, tô com sinusite, então meu corpo tá pedindo isso, eu vou acolhê-lo, mas terça-feira voltamos. A Tati falando, Ana, compartilha com a gente a mensagem que você recebeu. Vou compartilhar lá nos stories. A Saudanhara. Meu Deus, eu não sei pronunciar seu nome, desculpa. Falando obrigada, Ana, Cleonice, muita gratidão, paz. Gente, muito grata, tá? Muito grata mesmo. Um beijo no coração de vocês, que o domingo de vocês seja leve e conduzido por essas palavras, né, que a gente mentalizou aqui agora. E mais do que o domingo, que a maternidade de vocês seja conduzida por isso, que a gente possa ser autorresponsável sem nos culparmos tanto. São coisas diferentes, né? Então é isso, Van. Muito grata também por você. Grata a todas vocês. Um grande beijo no coração. E a gente se fala. Tô sempre disponível lá no direct também. Um beijão, gente.